Bom dia, queridos. Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. É um prazer tê-los. Já estou com saudades de vocês e sei que vocês estão com saudades de matemática também. Para a gente começar a falar sobre a nossa unidade 2 de semelhança, nós vamos conversar um pouquinho sobre representação dos sólidos geométricos ou os sólidos que nos cercam de maneira geral. Eu posso representar um sólido de duas maneiras. Com uma representação plana, bidimensional, ou com uma representação espacial, tridimensional. Aqui na nossa representação plana, nós vamos usar o que a gente chama em matemática de vistas ortogonais, que são as vistas de um sólido geométrico, chamadas vista superior, vista frontal e vista lateral. Eu trouxe para vocês um sólidozinho conhecido. Vocês já montaram diversas vezes uma pirâmide quadrangular. Se a prof colocasse ela nessa posição e perguntasse para vocês, nono ano, qual é a vista frontal? Vocês representariam bidimensionalmente. Qual é a vista superior? Vocês representariam bidimensionalmente. Qual é a vista lateral? Vocês também iriam representar bidimensionalmente, ou seja, triângulo, triângulo e um quadrado em X aqui, né? Que cruza as diagonais. Ou algo muito próximo disso, verdade? Então, estas são as nossas vistas ortogonais. Na representação espacial ou tridimensional, que a gente chama aqui, nós podemos fazer dois tipos. Perspectiva isométrica, na malha isométrica, ou a perspectiva linear, onde eu preciso da linha do horizonte e um ponto sobre ela, que nós vamos chamar de ponto de fuga. Bom, a prof trouxe também dois exemplos para vocês. Lá na página 29 da nossa apostila, ele pede que vocês façam essa atividade na malha isométrica, onde vocês vão construir a figura utilizando a malha que vem no material de apoio. E para exemplificar a nossa perspectiva linear, que utiliza a linha do horizonte, um ponto de fuga, a prof trouxe outra imagem, onde vocês conseguem perceber que todas as linhas do desenho correm para o mesmo ponto, chamado ponto de fuga. Para a gente praticar um pouquinho essa atividade, vocês vão trabalhar da página 24 a 27 e da 28 a 35. Dando continuidade à nossa aula, a gente fala um pouquinho sobre polígonos semelhantes. E aí vocês vão voltar no tempo com a professora, vamos viajar juntos, né? A gente falava que dois polígonos são semelhantes quando eles atendem duas condições. Eles precisam de ângulos correspondentes congruentes, e vocês lembram o que significa a palavrinha congruente? Mesma medida. Primeira condição, ângulos correspondentes congruentes. Segunda condição, lados proporcionais. E aí a gente continua viajando. O que significava mesmo a palavrinha proporcionais? Que tem a mesma razão. E o que significava dizer que tinham a mesma razão? Divisão em forma de fração iguais. Então tá aqui. Para que nossos polígonos, para que dois polígonos sejam semelhantes, eles têm que atender às duas condições. Ângulos congruentes, lados proporcionais. E aí eu trouxe um exemplo para vocês. Dois quadrados. Quadrado 1 de lado 5, quadrado 2 de lado 2,5. Primeira condição, vamos verificar se eles são ou não semelhantes? Eu preciso de ângulos correspondentes congruentes. Então, se vocês olharem o quadrado 1, tem 4 ângulos de 90 graus. Quadrado 2 também tem 4 ângulos de 90 graus. Primeira condição verificada, ângulos correspondentes são congruentes. Agora a gente vai verificar a segunda condição. Eu preciso que os lados sejam proporcionais, ou seja, que eles tenham a mesma razão. Então, o lado correspondente dos 5 centímetros no quadrado pequeno é 2,5. Tornando irredutível essa razão, eu tenho 2:1. Esse lado também vale 5, montando a razão, com o seu lado correspondente 2,5, mais uma vez tornando irredutível, razão 2:1. As razões são iguais? Sim.
Logo, a segunda condição foi atendida. Lados proporcionais, com a mesma razão. Então, eu posso dizer que o quadrado 1 e o quadrado 2 são semelhantes, porque atenderam as duas condições impostas.